Aconteceu o seguinte, um dia, Marco Antônio Rodrigues, Eduardo Tolentino de Araújo e eu, Oswaldo Mendes, falamos, a gente precisa conversar mais, né? A gente está precisando se encontrar para conversar. Que hora você pode, que hora você não pode, que hora você pode, que hora você não pode. Daí chegaram a um acordo, o Marco e o Eduardo, que amanhã seria ótimo. Eu falei assim, de manhã tudo bem, mas só se for na minha casa, porque eu não vou levantar de manhã. Vai ser em casa. Então foi assim, de repente a gente começou a combinar tomar café em casa. Então daí o Eduardo e o Marcão iam para o meu apartamento, uns levavam um pãozinho, qualquer petisco, eu fazia o café era por minha conta, e daí ficavam tomando café, um sucozinho é terrível, né? Mas tudo bem, vai nessa mesmo. E ficávamos conversando, falando de coisas, do teatro e tal. Depois de 2 ou 3 encontros desses, a gente falou assim, temos que aumentar essa roda, botar uma pessoa mais, de uma geração mais nova. Então a gente foi encontrar o Sérgio Rovere. Nasceu a partir de um convite do Marco Antônio Rodrigues, quando a gente fez a primeira edição do Ribalta, acho que deve ter uns 2 anos. Era uma edição em que não havia convidados, né? A gente ficava conversando, eram 4 amigos assim conversando sobre teatro. Quem me chamou foi o Marco, porque eu tinha mais convivência com ele. O Marcão, tive a honra de ter tido 3 textos dirigidos pelo Marcão. Em um deles o Marcão foi indicado ao Prêmio Shell. Então, assim, sempre foi um motivo de orgulho na minha carreira trabalhar e conviver com o Marcão. E daí, quando ele teve essa ideia, não sei se a ideia foi exatamente dele, mas assim, dele com o Eduardo Tolentino e o Oswaldinho, o Marcão me chamou, eu me senti assim, muito, muito feliz e muito lisonjeado com o convite, porque assim, para ser sincero, eu não me sentia muito à altura deles, assim, sabe? Porque são uns caras, assim, eles são fundamentais, assim, nos últimos 50 anos no teatro brasileiro e tal. A gente começou a conversar na casa do Oswaldo, de manhã, tomando café, porque a gente gosta muito de falar sobre teatro, a gente gosta muito de pensar o que a arte e a cultura podem interferir na vida política do país. A gente entende que a arte é sempre uma intervenção social. E o que nós podemos fazer? Eu tinha uma grande questão, assim, eu não quero fazer nada que seja institucional. Tem que ser uma ação nossa. Foi uma briga que eu tive. Nisso se incorpora a gente, Bruna Bressani, que eu costumo dizer que é a nossa Fraulein Bressani, e depois Herr Director Tiago de Moraes. Tudo aconteceu de uma forma muito orgânica, assim. Nessa época eu estava mais perto do Marco e ele vinha desses encontros com o Oswaldinho, com o Tolentino, com o Rovere, contando o que eles tinham falado, e eu fiquei louca, falei, gente, a gente tem que registrar isso, porque a gente vinha de uma pandemia que as pessoas não conversavam mais e sempre tinha esse filtro da câmera, né? Então começou a surgir essa vivência do teatro entre eles, né? E o que tinha acontecido com o teatro pós-pandemia, para onde esse teatro ia. E é uma coisa que você não encontra num livro, na internet, no YouTube, porque é tudo editado. Então eu comecei a pilhar o Marco, vamos registrar isso, vamos registrar, até que uma amiga falou do Tiago, que tem uma produtora, 606, e que trabalha com audiovisual, e ele trouxe a ideia de fazer um podcast, um videocast, na verdade, um podcast filmado, e a gente achou genial. E ele trouxe além de ser um cara de teatro, que eu acho que isso era muito importante, porque ele respeitava e entendia aquelas pessoas fazedoras de teatro, ele trouxe essa linguagem do audiovisual. O Ribalta Podcast, que alegria fazer parte desse projeto, que é incrível mesmo. Tô muito feliz de fazer isso aqui. A gente começou com uma baita de uma brincadeira, na verdade. Acho que todo mundo aqui já meio que contou a história, né? Mas do meu ponto de vista, a história foi diferente, porque eu já entrei com o bonde andando, né? Os caras estavam se reunindo, um pouco desesperados aí pós-pandemia, né? O que
que ia vir do teatro, o que isso tinha provocado na cena teatral aqui, especialmente em São Paulo, né? Porque são amigos, moram aqui, todos aqui em São Paulo. E aí eles começaram a conversar e tal, a Bruna caiu numa dessas conversas, me chamou, falou, tio, o que a gente pode fazer com essa conversa desses caras que eu acho que é tão rica e, e é demais, né? Tão rica pelo nível de conhecimento, de sabedoria que esses caras têm, é impressionante, assim. O Marcão, com essa pegada dele política sempre, o Roveri com a sua inteligência e o jeito dele saber perguntar as coisas com delicadeza e falar de tudo. O Tolentino, que é uma biblioteca viva, né, do teatro mundial, na verdade. O Oswaldinho, para mim, ele é assim, a essência do talento, sabe? Do cara do ofício de teatro, do ofício de ator. Então, é lindo assim, ver o Oswaldinho falando. Mas fomos evoluindo, não tinha compromisso com ninguém. Depois começamos a gravar na casa do Marco Antônio, lá no Galpão do Tapa, bate-papos entre nós que envolviam questões sobre teatro, etc. Tal. Veio a ideia de trazer convidados, porque a gente no início só falávamos das nossas angústias, nossos sonhos e as nossas histórias do teatro. E foi assim que surgiu o Ribalta Podcast Convida. Eu senti um progresso muito grande entre a primeira temporada, né, do podcast, em que éramos só nós 4 conversando, e agora, né, na segunda temporada, que é o Ribalta Convida, eu achei que teve um ganho muito grande. E foi fantástico trazer essas pessoas, esses 6 convidados que fizeram parte dessa segunda temporada, porque, na minha opinião, oxigenou o projeto de um jeito incrível, assim, né? Porque a gente estava em 4 pessoas que se conheciam, né? Que algumas já tinham trabalhado juntas, tal. Isso foi amadurecendo, evoluindo, e a gente chega a um modelo atual, que é o que a gente está gravando nesse momento, que vai ao ar nesse momento, já com estúdio, muito, eu disse, acabei de comentar isso, foi uma das coisas que mais me deu prazer nesses últimos tempos, porque depois de muito tempo de teatro, você começa a ter que achar prazeres paralelos. Por exemplo, eu amo traduzo todo dia. Esse programa foi um desses prazeres que eu tive, porque ele reuniu 2 coisas que normalmente são incompatíveis, que é profissionalismo e paixão. Porque às vezes o profissionalismo se perde na burocracia e a paixão se perde no desbunde. Então, para mim, foi um ganho profissional, foi um ganho afetivo e muito grande de ficar tão perto, né, dessas pessoas tão talentosas que passaram por essa segunda temporada: Denise Fraga, Jorge Tacla, Chico Carvalho, Nilton Moreno, Zé Cabaleiro e Lígia Cortez. Quer dizer, acho que cada uma dessas pessoas, de verdade, na minha opinião, elas deram uma aula de teatro e de profissionalismo e de humanidade aqui pra gente. Uma equipe excepcional, o Hair Director é o máximo com a sua equipe, que está aqui me filmando nesse momento, né? Muito competente. A equipe aqui do estúdio da DCN, né? Camila, que cuidou de toda a nossa produção, Silvio, que lidou com a deselegância discreta dos nossos meninos. Eu acho que é um reencontro com a arte, com o teatro, escutar essas 4 pessoas, esses 4 monstros do teatro falando, contando história, um resgate à história do teatro brasileiro também. E os convidados também foram incríveis. E eu espero muito que seja só um comecinho de muitas temporadas. Tive a oportunidade de aprender muito com todos os artistas, com os apresentadores que estão aqui. Todos têm uma grande bagagem na vida e com certeza esse projeto vai ser muito legal. Está sendo muito legal, está sendo feito com muito carinho. O povo que não conhece sua história, ele não evolui, né? E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um pouco discutir história, mas também discutir o teatro que está sendo produzido hoje, né? Porque todos eles estão aí na lida, estão na labuta, estão produzindo, estão fazendo, são pessoas inquietas que
que só agregam a arte. Então, mais do que não é uma entrevista, é mais uma troca de ideias de pessoas que, algumas que a gente está conhecendo, por exemplo, Zé Cabaleiro, vim conhecendo no podcast. Os demais eu conhecia, mas a gente só conhece um pouco a superfície das pessoas. Quando a gente conversa, é que a gente se entende. E esses convidados fantásticos que a gente encontrou aqui, de cada um de uma área diferente, conversas divertidas, humoradas, porque há que se endurecer sem perder o humor, né? Então, foram manhãs e tardes fantásticas que a gente espera que chegue nas pessoas a paixão, o empenho e o prazer que nós tivemos de fazer isso. Foi muito legal para mim, espero que para todo mundo também, né? A gente tem insistido em fazer uma segunda temporada e trazendo esses convidados. E a gente espera que vocês gostem do resultado também. Acho que é muito rico trazer essas pessoas e ver a necessidade delas também de estarem aqui. Elas chegam aqui, elas agradecem e falam, puta, como é isso importante, né? E como isso está se perdendo. Então, acho que isso é uma grande joia, assim, do teatro. Fizemos aqui uma reunião com vários amigos queridos, amigas queridas, para conversar sobre arte, sobre cultura, sobre política, sempre na perspectiva de juntar a gente, de fazer uma grande tribo disso tudo, uma grande tribo que possa resistir e ressonhar esse país. Isso é o Ribalta ambicioso, né? Mas é isso. Inclusive, eu acho o teatro tão fascinante porque ele é uma eterna busca de perfeição que você nunca vai atingir. Né? Você vai toda noite para lá e tenta fazer aquilo daquela forma que você acha que é perfeita. Você nunca consegue, mas você tem o dia seguinte. Outro dia eu ouvi de 2 produtores, Newton, de formas diferentes, mas a ideia era a mesma, né? Assim, acabou o teatro de pesquisa, né? Foi lindo o que vocês fizeram nos Fofos. Era muito legal você ter um ano para desenvolver, viajar, ir para o Nordeste, fazer experimentos no meio do canavial, tirar foto, faz filme, faz palestra, não tem mais tempo. E vocês tinham uma sede. E eu não preciso entrar nessa aqui. Por isso que eu mandei o negócio do Vento Forte, porque eu falei, bom, tínhamos sede, então espaço-tempo para você criar nesse lugar. Ô Zeca, quando você compõe, agora que você está trabalhando com o Marcão e tal, né? Quando você compõe para teatro, você costuma ver ensaio? Ou você você acompanha? Eu adoro. E isso influencia no trabalho? Influencia. Porque aí você vê o perfil, né, dos atores, tanto o perfil físico quanto o perfil da atuação, assim, né? Você vai entendendo um pouco, vai vendo também se canta pouco, se canta muito bem, que tipo de
de música vai cair melhor, de sonoridade. Eu gosto. No caso do Marco, especificamente, eu estou fazendo mesmo a direção musical. Então, eu estou indo com frequência, ensaio com os atores e tal. Porque eu só estou fazendo isso pelo Marco, porque é um trabalho que eu já não gosto de fazer. É cansativo. Ah, é? Mas eu gosto Faz com um empenho incrível, né? E gosto de ir aos ensaios. Eu gosto de participar da farra, de ver a coisa nascendo e tal, porque eu acho um ambiente muito divertido. Músico é muito chato. Músico, em geral, é muito chato, é muito autocentrado, só fala de música. Acho o universo do ator mais rico. E a gente costuma dizer, o teatro está em decadência no mundo, isso não é verdade. Isso é uma das maiores fake news. Também acho. O teatro é lotado no mundo inteiro com peças cada vez de duração maior, 3 horas, 4 horas, né? E então, a gente criou um falso modelo que é de um subcapitalismo, isso é que é pior, né? Um subcapitalismo rasteiro, e que a gente arrasta isso como uma ideia contrária ao mundo, como a gente está muito distante. E eu digo assim, você não precisa nem ir para a Europa, para os Estados Unidos, vai para a Argentina. Você teve uma viagem à Argentina, você viu o que é o teatro argentino, né? Você esteve no Canadá também. Olha, é uma depressão, é terrível. Eu não aconselho ninguém a ir para a Argentina. Ir para a Argentina e também apesar pro que quem Canadá. gosta de teatro vai ter prazer, né? Mesmo com o Milei lá, eles devem continuar com o teatro. Mas, e é incrível, assim, tudo. O público, a relação do público com os atores, parece, Tolentino, que é algo comum frequentar o teatro e que isso é estabelecido na sociedade, né? Eu fui no Canadá numa apresentação terça-feira às 14h, menos 15 no termômetro, e o teatro lotado. À noite aconteceu uma outra sessão, a Argentina a mesma coisa durante a semana, e o teatro lotado. E havia uma ideia de que aquilo era um evento de fato que pertencia à sociedade. As pessoas iam naturalmente ao teatro, os atores faziam também naturalmente teatro. Não tinha nenhuma força de quem subia ao palco excessiva para defender algum tipo de importância. Isso eu olhei para mim e fiquei um pouco deprimido comigo, porque toda vez quando você sobe ao palco, já que você tem pouco espaço de tempo, parece que você precisa ali convencer a todos de que você é o maioral, você ali tá com a posse das atenções. E o público aplaude na maior elegância, sem levantar e uivar, e ninguém espera os atores no hall do teatro para dizer parabéns, meu amigo, o que acontece muito aqui, né? Parece que o evento é mesmo público e não restrito a uma certa parcela de amigos e de conhecidos, como muitas vezes acontece aqui também. Então, foi bem difícil assistir a peça agora no Canadá, porque é muito diferente do que a gente tem hoje. E eu acho que o menos culpado dessa equação toda é o público. Eu acho que o público quer ir aqui e o público é inteligente o suficiente para reconhecer o que é bom. Lígia, eu gostaria de voltar um pouquinho para o assunto da escola. Eu queria que você contasse para a gente quem é esse aluno que chega no Célia Helena para aprender teatro. Quais as ambições, quais os sonhos, os desejos, o grau de conhecimento do ofício? Quem é esse jovem e atrás do que ele está indo, na sua opinião? Olha, mudou durante esses 50 anos, a escola vai fazer 50 daqui a pouco. Mudou, mas mudou. Antes as pessoas... Bom, teve um momento que a pessoa queria fazer, né, mudar o país, outro momento... queria fazer a novela, outro momento, majoritariamente, mas não é só isso. Eu sempre acho, Sérgio, que eles vêm com vamos dizer assim, com uma desculpa, entre aspas. No fundo, a necessidade de estar em cena, de fazer teatro, de encontrar, de se relacionar com o outro em imaginário, em ficção, em criação, ela é tão profunda, tão potente, tão importante. Vamos lembrar que o teatro é uma arte coletiva. Ela trabalha com o outro, com os outros. As pessoas sabem disso. Então, ela precisa um pouco ter um mote inicial. E esse mote, ele muda conforme o contexto histórico, social do momento. Porém, o que eu sinto hoje é que, tudo bem, a gente pode falar assim, olha, tem muita gente que quer ter uma comunicabilidade melhor, porque eles estão querendo muito fazer os seus Instagrams, a gente também tem outras pessoas que querem fazer muito novela,
Tem pessoas que estão conquistando um espaço que não existia antes e quer estar preparado tecnicamente, enfim. Porém, o que eu sinto mesmo é que tem um lugar de busca interna, de sentido de existência, que esse jovem hoje tem e precisa ter, e de importância dentro da sociedade, de escuta, que não se escuta. Se a gente está falando que a escola começou no momento que não tinha escuta para o jovem, hoje é pior, porque diz que escuta, mas não escuta. Como é que se lida quando você vai dirigir uma ópera ou um musical com os lados frágeis que os protagonistas podem ter? Isso que eu estou dizendo. Hoje representam bem... É muito raro você ver uma cantora de ópera que seja uma atriz excepcional. Uma Callas, uma atriz Stratas, são fenômenos. São fenômenos, mas exatamente pelo motivo que você disse. A Callas não tem a voz mais linda do universo operístico. Ela canta como ninguém, uma técnica excepcional, e era uma grande atriz. Ela sabia o que estava cantando e era uma coisa de interpretação. A Renata Tebaldi, que era concorrente dela naquela época, tinha a voz mais bonita, cantava melhor, mas era uma geladeira em cena, era uma porta. Então não chegava ao público e não chegou até nós hoje. Você pega uma Marília Pera, por exemplo. Marília Pera é uma pessoa que tem toda a loucura suicida que um artista tem que ter, a insegurança, mas ela tem uma técnica inacreditável que protege ela. Uma pessoa que chega 4 horas antes no teatro, faz sua aula sua preparação corporal, sua preparação vocal, faz aula, faz tudo, maquiagem, concentração, tudo que tem que fazer, e entra em cena sabendo exatamente onde vai, com as suas fragilidades, suas inseguranças, mas é certeiro. Também quando erra 100%. Ela é uma atriz que não tem rede de segurança, entendeu? Pegava umas porcarias para fazer, fazia e quebrava a cara. Que já é uma coisa que a Fernanda Montenegro jamais fez, porque ela é uma pessoa que é cerebral. Ela calcula tudo o que ela faz e tem rede de segurança. Então, a dificuldade com as pessoas é você lidar com as suas fragilidades humanas, suas inseguranças humanas. E quero dizer para vocês que eu estou aqui com 4 pessoas que fizeram e fazem diariamente a diferença no teatro brasileiro. Muito obrigada, gente. Eu tenho um carinho especial para vocês. Eu que agradeço.